e toda a sua família será bendita sobre a terra. Eu estou contigo, eu te guardarei, serei seu amigo, não te deixarei, até que tenha se cumprido o que eu tenho dito. Ezequiel capítulo 37 é a nossa mensagem. Fala sobre a visão de um vale de ossos, os ossos secos. E começa o texto da seguinte forma: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. A primeira coisa que eu posso ver aqui nessa mensagem é a mão do Senhor sobre ele. Ou seja, ele está debaixo do domínio de Deus. Deus está guiando a vida dele. E quando Deus estava guiando a vida dele, ele se deparou diante de uma situação aparentemente irreversível. Mas o detalhe, Deus estava guiando a vida dele. Deus estava dirigindo a vida dele. E no momento em que o Senhor permitiu que ele estivesse no meio de um vale cheio de ossos, o Senhor, com total domínio sobre a vida de Ezequiel, em espírito, fez com que ele desse voltas ao redor daqueles ossos e permitiu que ele visse que eles estavam sequíssimos, assim como diz o versículo 2: e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Tudo isso Deus não ocultou dos olhos dele. Deus permitiu que ele visse. Por isso que Deus ele declara na sua palavra que o justo não viverá por vista, ele viverá pela fé. No versículo 3, diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Deus precisa da nossa palavra. Deus precisa da nossa declaração para que ele possa ou não fazer algo em favor da nossa vida. Você pode observar na ressurreição de Lázaro, quando Jesus disse para Marta: Marta, tire a pedra. A Marta disse: Senhor, é de 4 dias. Já fazem 4 dias que o meu irmão morreu. O estado dele é um estado de decomposição. Uma pessoa, quando ela vem a morrer depois de 2 horas, o corpo já está em estado de putrefação. Então, naquele momento, a Marta olhou e ela foi tomada por uma incredulidade. E o Senhor Deus precisou trabalhar aquilo na vida dela para que o milagre acontecesse. O que tem saído dos seus lábios quando o Senhor te faz uma pergunta? Quando o Senhor fala ao seu coração a respeito de uma restauração, a respeito de uma transformação que Ele pode fazer na sua vida. Mas o que tem saído dos seus lábios? Porque aqui, no caso, o Senhor perguntou para ele, diante daquilo que ele estava vendo: poderão esses ossos tornar a viver? Ele tinha que dar um parecer. Ele tinha que dar uma declaração. Quando nós sabemos o que a palavra de Deus diz, nós não temos que falar para Deus a situação, a gravidade que se encontra, ou medindo por nós seres humanos a possibilidade ou não do milagre acontecer. Nós temos que falar para Deus o que a palavra dele diz, o que o Evangelho fala. E quando recitamos a palavra de Deus na nossa boca, crendo com o nosso coração, o poder de Deus entra em ação e opera. Agora, é claro que existem casos que nós não sabemos se é vontade de Deus ou não, exceto aquilo que está expresso na palavra dele.
Por isso que aqui o Ezequiel disse: Senhor, tu o sabes. Ele quis dizer para Deus: se o Senhor disser que sim, é sim. Se o Senhor disser que não, é não. Então, se o Senhor falar comigo o que o Senhor tem para esse vale, eu tenho a certeza de que se cumprirá conforme a tua palavra. E naquele momento, o Senhor disse para ele, e disse-me ele, o Senhor mandou fazer: profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então Deus colocou agora no coração de Ezequiel uma palavra, mensagens a respeito daqueles ossos, para que houvesse uma restauração, uma mudança naquele vale. E é assim que Deus faz conosco. É dessa forma que Deus trabalha na nossa vida. No versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, o Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então ali Deus deu a ele tudo o que Deus iria fazer naquele vale, assim como Deus dá para você, amigo, para você, amiga, aquilo que Deus tem para a sua vida. E quando ele teve em seu coração, mesmo diante de um vale cheio de ossos, ossos sequíssimos, no versículo 7 diz assim, então profetizei, segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso no seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Você vê que quando você começa a profetizar segundo o que Deus revela ao seu coração, quando você olhar, você vai ver a materialização do poder de Deus no físico. Porque a priori, quando ele olhou para aquele vale, o vale só tinha o quê? Ossos sequíssimos. Agora ele está olhando e já está vendo algo acontecer. Quando Deus fala com você, querido, aquilo é a vontade de Deus. Aquela palavra tem que estar no teu coração e na tua boca. E aí Deus vem e pergunta para você: você crê que Deus pode restaurar o seu casamento? E aí eu te pergunto, o que ele falou sobre o seu casamento? Está dando para entender? O que ele falou na palavra dele sobre as suas finanças? O que ele falou sobre o seu ministério, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida financeira, sobre a sua saúde? Porque o que Deus falou é nisso que você tem que acreditar. E quando você ora e profetiza sobre a sua vida, de acordo com aquilo que Deus falou, você vai olhar e vai ver a transformação. Você vai começar a ver a mudança. Aquilo que era um vale cheio de ossos, ele está dizendo: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Mas a obra que Deus havia começado, Deus era poderoso para terminar. Então, no versículo 9 diz: ele me disse, profetiza ao Espírito. E aí o Ezequiel continuou a profetizar: ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos cortados de todo, exterminados. Portanto, profetize e dize: assim diz o Senhor:
eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Ó povo meu, vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair de lá. Ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Tudo mudou para a casa de Israel. Essa mensagem que Deus colocou em meu coração é para que tudo também venha mudar na tua vida. Vamos fazer uma oração agora? É momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, eu sei o que o Senhor diz a respeito da cura. E o Senhor diz a respeito da cura, que na cruz do Calvário, conforme Isaías 53, 4 e 5, o Senhor verdadeiramente levou sobre si as dores, doenças e enfermidades. Nós fomos sarados, Deus, pelas pisaduras do Senhor. Então eu profetizo a cura na vida de todas as pessoas que estão me ouvindo nesta hora. A respeito da vida financeira, Tu és o dono do ouro e da prata. Prosperidade é dom de Deus. O Senhor tem dignidade para o ser humano. Alguns o Senhor tem até riquezas, Pai. Mas aquele que ouve o Senhor, segundo Isaías 1,19, esse comerá o melhor dessa terra. Eu profetizo o melhor dessa terra na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. Em relação à vida sentimental, Pai, a Tua palavra diz que não é bom que o homem esteja só. A Tua palavra diz que é bom que o homem vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a sua alma e que tenha saúde. Eu profetizo, meu Deus, a bênção na vida sentimental, meu Pai, e assim estendo, meu Deus, a oração para todas as áreas da vida dessas pessoas. Que haja libertação, transformação, no nome do Senhor Jesus, e que todos os males batam em retirada, desapareçam, saiam para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Graças a Deus, hein? Olha, Igreja Evangélica da Família, o seu ponto de encontro com a bênção, tá bom? Venha fazer parte dessa família, você também. Às terças e às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 8 e também às 18 horas. Avenida Eduardo Elias Aran, 736. Ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Ele é comigo.